Olá, pessoal! Recentemente, a gente teve aí uma grande novidade para os pacientes que sofrem com alopecia areata, principalmente os casos mais extensos, os casos de mais difícil tratamento, que foi a aprovação de um medicamento específico para o tratamento da alopecia areata nos Estados Unidos. Então essa é uma novidade muito interessante, na verdade é o primeiro medicamento a ter uma aprovação dos órgãos regulatórios para o tratamento da alopecia areata. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito desse medicamento, na verdade dessa classe de medicamentos e em quais situações então que eles podem ser úteis no tratamento da alopecia areata. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Se você gostar do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você acha que podem se interessar, que podem se beneficiar. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, primeira coisa então, antes da gente falar exatamente do baricitinib, que foi esse medicamento que recebeu aprovação agora para tratamento da alopecia areata nos Estados Unidos, é importante a gente falar um pouquinho no geral da alopecia areata e também dessa classe de medicamentos. É claro que a gente tem vários vídeos aqui no canal falando a respeito da alopecia areata, mas eu vou dar uma resumidinha nessas informações para que a gente possa entender como que esse medicamento pode ajudar os pacientes com alopecia areata. Primeira coisa, a maioria dos pacientes que sofrem com alopecia areata tem pequenas áreas de falta de cabelo, pequenas áreas de falha no couro cabeludo ou na barba ou em qualquer região que cresce pelo. Qualquer área do corpo que tem pelo pode sofrer com alopecia areata. E geralmente nesses casos, com tratamentos locais, com creme, pomada, gel ou injeções que a gente pode fazer no consultório com corticoides, a gente tem uma melhora da alopecia areata. Na verdade, muitos pacientes que têm pequenas áreas de alopecia areata têm uma melhora espontânea, mesmo sem tratamento. Porém, tem alguns casos em que a alopecia areata pega áreas extensas do couro cabeludo e às vezes todo o couro cabeludo, ou seja, a pessoa perde todo o cabelo e às vezes até todos os pelos do corpo. E geralmente nessas situações o tratamento tende a ser mais difícil e a gente acaba tendo que usar os tratamentos que a gente chama de sistêmicos, ou por via oral ou algumas injeções também que a gente pode utilizar. E qual que é o problema? Esses medicamentos, de uma maneira geral, têm um perfil de efeitos colaterais maiores. Por exemplo, os corticoides, a gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito dos efeitos colaterais dos corticoides. A gente usa outros medicamentos chamados imunossupressores, o que a gente usa com mais frequência é o metotrexato. E todos esses tratamentos envolvem alguns cuidados, uma monitorização. E, infelizmente, nem sempre a gente tem melhora. Então, muitos pacientes, mesmo fazendo uso desses medicamentos, mesmo a gente entendendo e aceitando e acompanhando esses possíveis efeitos colaterais, a gente muitas vezes não chega num resultado satisfatório. Então, para pacientes que têm uma alopecia areata mais extensa, mais ampla, muitas vezes o tratamento ele é difícil, com efeitos colaterais e nem sempre com os resultados que a gente espera. A gente, há poucos anos atrás, a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez um consenso de tratamento da alopecia areata. Eu tive a honra de participar como um dos autores desse artigo. Eu vou deixar o link na descrição, porque ele faz um ótimo resumo dos diversos tratamentos que podem ser utilizados para a alopecia areata. Porém, apesar das inúmeras opções que nós temos para o tratamento da alopecia areata, até a aprovação desse medicamento agora recentemente nos Estados Unidos, a gente não tinha nenhum medicamento específico para a alopecia areata. O que isso quer dizer? Eram medicamentos com ação anti-inflamatória que foram desenvolvidos e utilizados para outros problemas, mas que a gente via ali um benefício para a alopecia areata e acabava utilizando também, até porque nós não tínhamos opções mais específicas. Em 2014, foi descrito um paciente que sofria de alopecia areata e ele também tinha uma psoríase extensa e foi utilizado um medicamento de uma classe que a gente chama de, o nome científico é inibidores da Janus quinase ou inibidores da JAK, vocês vão encontrar esses dois nomes. E esse paciente, ele teve uma melhora importante tanto da psoríase quanto da alopecia areata. E a partir daí, diversos medicamentos dessa classe começaram a ser utilizados para a alopecia areata. Mas até então a gente não tinha uma evidência científica sólida do quão benéficos eram esses medicamentos.
Então a gente até tem alguns vídeos aqui no canal falando dessa classe de medicamentos para o tratamento da alopecia areata. No começo desse ano a gente falou um pouquinho mais dessa classe de medicamentos porque gradativamente ao longo dos anos nós começamos a ter mais estudos, maiores estudos e também estudos com um desenho melhor que possibilitavam um conhecimento melhor a respeito da eficácia, dos efeitos colaterais e dos resultados, claro, do tratamento desses medicamentos na alopecia areata. E então, essa classe de remédios, na verdade, nesses últimos anos já tem sido utilizadas. Na prática, o remédio que mais é utilizado é o tofacitinib, porque ele é o remédio que tem o menor custo deles. Todos têm um custo muito alto, são medicamentos muito caros, mas esse era o que tinha o melhor preço comparado aos demais e até então o que a gente tinha mais estudos mostrando algum benefício no tratamento da alopecia areata. Aqui no Brasil o tofacitinib está disponível para compra, porém a indicação de bula dele é para tratamento da artrite reumatoide e não para tratamento da alopecia areata. O ponto é que a partir mais ou menos ali de 2014, cada vez mais a comunidade científica começou a ficar empolgada com o uso dessa classe de medicamentos. Muitos pacientes que sofriam com alopecia areata, que já tinham tentado diversos tratamentos sem resposta, muitas vezes começavam um tratamento com algum medicamento dessa família e apresentavam uma resposta interessante. Porém, a gente ainda não existiam grandes estudos realmente mostrando a eficácia, exatamente em quais situações que eles seriam interessantes e também, de uma maneira mais clara, o perfil de efeitos colaterais para esse grupo de pacientes. Esse ano foi publicado então um estudo que foi aí um divisor de águas. Ele foi publicado no New England Journal of Medicine, que é o mais importante jornal periódico científico que nós temos na medicina. E ele avaliou, na verdade, nesse artigo, nesse texto, ele descreve o resultado de 2 estudos que em conjunto avaliaram 1.200 pacientes com alopecia areata. Nesse estudo só foram avaliados pacientes com alopecia areata grave. O que ele considerou alopecia areata grave? Então, como vocês viram, a alopecia areata ela pode pegar uma área pequenininha do couro cabeludo ou todo o couro cabeludo. Então é uma variação muito grande. Existem algumas formas da gente classificar. Uma forma é um índice que a gente chama de SALT. Esse SALT, quando ele é 0, o paciente não tem comprometimento nenhum, ele tem todos os cabelos. Quando ele é 100, o paciente perdeu todos os cabelos, ele não tem nenhum cabelo no couro cabeludo. Os pacientes que participaram desse estudo, eles tinham pelo menos um SALT 50, ou seja, a gente pode dizer, em palavras mais simples, ali uma perda de 50% do cabelo do couro cabeludo, ou seja, uma perda importante. E quando a gente olha então para esse estudo, que foi um estudo, que na verdade esses aí são 2 estudos que seguiram muitos pacientes por um período de 9 meses, realmente os pacientes que usaram esse medicamento, que é o baricitinib, então o baricitinib, ele é um medicamento desse grupo que a gente chama, que está dentro desse grupo de inibidores da JAK. E após 9 meses de tratamento, entre 35% a 40% dos pacientes tiveram uma repilação a ponto de atingir um SALT 20. O que isso quer dizer? Que a perda capilar deles, ao final desses 9 meses de tratamento, quando a gente avaliava o couro cabeludo, era menor do que 20%. Esse foi o critério aí para avaliar a eficácia, que a gente fala que foi o desfecho primário. E quando a gente compara isso então com o placebo, realmente foi muito superior ao placebo. Então mostrando que realmente o baricitinib é eficaz para pacientes com alopecia areata. Então, com base nesse estudo, e é um estudo muito bem desenhado, é um estudo grande, é um ensaio clínico que a gente chama de fase 3, ele nos dá um embasamento científico mais sólido para o uso dessas medicações. Como eu falei no começo, a gente já tinha indícios do benefício, mas agora isso de uma maneira muito mais clara com esse novo estudo. E também com base nesse estudo, houve a aprovação pelo órgão regulatório dos Estados Unidos, que seria semelhante, digamos, à Anvisa nos Estados Unidos, para que esse medicamento fosse comercializado para a alopecia areata. Por que isso é importante? Essa aprovação permite muitas vezes que o paciente tenha um acesso mais fácil ao medicamento. Então, por exemplo, geralmente para o medicamento ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde ou por um convênio, geralmente é importante que ele tenha a aprovação para aquela finalidade. Então, isso foi, com certeza, um divisor de águas para o tratamento da alopecia areata nos Estados Unidos, porque muitos pacientes não tinham acesso a essa classe de medicamentos por serem muito caros e não conseguiam por outras vias, ou por plano de saúde, ou pelo sistema de saúde. E isso vale também para o Brasil.
Por enquanto, a gente ainda não tem a aprovação aqui da Anvisa. Então, aqui ainda no Brasil, esse medicamento não é aprovado para tratamento da alopecia areata. Mas, frente a esse estudo muito robusto, frente a essa aprovação nos Estados Unidos, lógico que não tem como a gente dizer exatamente os prazos, mas a gente imagina que em breve essa aprovação também aconteça no Brasil, facilitando o acesso de muitos pacientes. Agora, alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente comentar a respeito desse estudo, porque sempre que tem uma novidade, e nesse caso, sem dúvida é uma grande novidade, gera muita expectativa, principalmente nas pessoas que sofrem com alopecia areata, ou isso vale para qualquer novo tratamento para qualquer doença. E, apesar de ser um grande avanço, esse tratamento tem algumas limitações que têm que ser mencionados. Primeiro, nenhum tratamento e nem o baricitinib agora, ou nenhum outro inibidor da JAK, é a cura da alopecia areata. Então, a princípio, esse tratamento tem que ser mantido por um período indeterminado, pode-se tentar uma redução gradual da dose, uma retirada ao longo do tempo, porém, não vai ser um uso de 8, 9, 10, 12 meses que vai resolver o problema e a pessoa vai ficar sem tratamento. Então, isso não muda muito dos tratamentos mais antigos que eu comentei com vocês no começo do nosso vídeo. Segundo, com relação aos efeitos colaterais, isso foi uma notícia boa. Então, os efeitos colaterais mais comuns foram leves. Alguns pacientes tiveram acne ou espinhas, infecções das vias aéreas superiores, infecção urinária, alteração do colesterol, mas de uma maneira geral os efeitos colaterais foram tranquilos e bem tolerados. Um outro ponto importante, esse estudo ele vai continuar, então o segmento desses pacientes que agora foi feita uma avaliação com 9 meses, vai continuar. Os pesquisadores tendem a manter esse estudo por um período mais prolongado, 4, 5 anos. Isso ao longo do tempo também vai nos ajudar a entender melhor, então, como é que vai ser o comportamento dos pacientes e os resultados a longo prazo. Então, o baricitinib e essa classe de medicamentos realmente mudou o tratamento da alopecia areata. Outros estudos estão em andamento, então eu acredito que outras moléculas dessa mesma classe também a gente vai ter estudos com esse mesmo porte de outras moléculas dessa mesma classe, então eu acredito que em breve nós teremos outros medicamentos, não só o baricitinib com indicação para alopecia areata. Isso é importante porque talvez um paciente responda melhor a um medicamento, um paciente responda melhor a outro medicamento, mas o que a gente já via nos estudos anteriores e nós vimos nesse estudo também, eles são eficazes, mas como eu falei para vocês, a gente teve uma melhora, em torno de 35% a 40% dos pacientes alcançaram essa melhora que foi classificado como um SALT 20, ou seja, que houve uma repilação até atingir um comprometimento capilar menor do que 20%. Em torno de 60% dos pacientes não atingiram essa meta. Alguns pacientes melhoram, mas não melhoram tanto, não a ponto da gente ter uma satisfação, uma repilação significativa. Ou seja, nem todo mundo responde ao tratamento. Então, muitos pacientes, mesmo com essas novas drogas, não responderão. E um dado interessante, nesse estudo, ele incluiu pacientes com alopecia areata mais grave, que realmente são os potenciais candidatos para o uso do baricitinib, porém, ele excluiu pacientes com mais de 8 anos de alopecia areata. A gente sabe que quanto mais prolongado o tempo de doença, mais difícil também o organismo responder. Qualquer paciente pode responder, então mesmo pacientes com décadas de alopecia areata sem cabelo podem ter repilação com tratamento, porém, quanto maior o tempo de doença, menor a chance de resposta. E nesse estudo em especial, eles fizeram esse corte de tempo com menos de 8 anos. E para esse perfil de pacientes, foi esse o grau de resposta que eu mostrei para vocês. Possivelmente, se a gente incluísse pacientes com um período mais prolongado de alopecia areata, talvez a taxa de sucesso seja ainda menor. Porém, a gente ainda não pode afirmar isso com certeza. Esse estudo foi um grande passo, esse estudo vai ter desdobramentos. Agora que o medicamento teve essa aprovação, ele vai ser usado com mais frequência. Então eu acredito que nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ter muito mais informação do baricitinib para o tratamento da alopecia areata, assim como outras moléculas dessa classe que estão sendo estudadas e eu imagino que em breve também devem receber aprovação para a alopecia areata. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.